Em maio de 1967, logo após a minha contratação, sobrevivamos todo o sul do Pará na região de Tapajós em busca de manganês. Mas acabamos escolhendo para o Xingu porque em 66, um gateiro, havia descoberto algumas pedras pretas que nos chamaram a atenção. Sem contar que, em julho de 67, com as fotos aéreas do projeto Araguaia, feito pelo governo brasileiro em parceria com o DNPM, nos mostraram outro fator relevante e curioso: imensas clareiras na densa floresta amazônica, que me despertou uma dúvida: o que teria causado essas clareiras no meio de uma floresta sem desmatamento e sem quase nenhuma vida por ali? Esse é um trecho da reportagem do Gazeta Carajás ao geólogo Breno Santos, que em 1967 participou de uma das maiores descobertas geológicas do Brasil e do mundo. Descoberta essa que gerou uma das ferrovias mais rentáveis do Brasil, já que o seu principal produto tem alto valor e a sua fonte ainda está na flor da idade. Essa ferrovia se chama Estrada de Ferro Carajás, que terá sua história dita hoje ao vivo e a cores para vocês. Sejam bem-vindos ao canal MP em Ferrovia. Meu nome é Miquel Pereira e hoje, no nosso quadro Histórias, estaremos falando da Estrada de Ferro Carajás e seus 40 anos de história. Sejam bem-vindos e aproveitem o vídeo. As histórias de origem da Estrada de Ferro Carajás têm seu início ainda lá na década de 60. Década essa que foi caracterizada num quesito mundial pela crescente recorrência da ideia do comunismo no lado ocidente do mundo. Nem por conta da Guerra Fria, vamos combinar. Se você ainda não está no ensino médio, provavelmente você não sabe o que é Guerra Fria. E se você está no ensino médio, está aprendendo. E se você já passou do ensino médio e mesmo você não sabe o que é Guerra Fria, meu amigo, tu era desinteressado, viu? Porque é um tema bastante recorrente nas aulas de história. Se você não sabe, vá pesquisar. É um tema bastante bacana de se pesquisar. Muito bacana de aprender sobre essa época. E no Brasil a gente não estava vivendo suas melhores épocas. Quem estuda história sabe do que eu estou falando. Começa com D e termina com Tura. Ditadura militar. Eita, meu Deus. Ainda bem que eu não sou dessa época. Mas para quem era, disse que era sofrido. Mas infelizmente é nessa época que nossa história começa. Porque em 1963, na Universidade de USP, estava se formando um jovem chamado Breno Santos. Este que será nosso protagonista nesse início da história. Na universidade, ele teve como professor o também geólogo, este americano, Jenny Tobert, que mais tarde também fará parte da nossa história como um belo ajudante de como esse jovem Breno Santos participou da história da Estrada de Ferro Carajás. Pouco tempo depois, após se formar, Breno recebeu indicações de um amigo para trabalhar na Icome, empresa americana que explorava o manganês na Serra do Navio, no estado do Amapá. E para lá ele foi. Breno, mesmo ainda sendo jovem, dentro dos seus 24 anos, recebeu a função de gerente do departamento de minério de manganês. Uma função muito importante para alguém da sua idade. Mesmo assim, ele assumiu com glória. Mas teve desentendimentos com os donos da empresa e algumas hipocrisias que ali estavam e acabou sendo demitido no início de 2007. Pouco tempo depois, ele ficou sabendo que seu ex-professor, Tobert, estava no Brasil em nome da United States Steel, um grande conglomerado de empresas siderúrgicas americanas que estava no Brasil em busca do manganês, minério muito importante para a época, auge da Guerra Fria. E assim, Brenner mandou seu currículo para Tobert, o qual foi aceito devido à sua experiência para Icome. E assim, Brenner, Tobert e mais 3 geólogos partiram para a floresta amazônica, que na época ainda era conhecida como Inferno Verde por conta da sua dificuldade de exploração e também pelos animais que nela habitavam. Assim, Brenner deixou sua família, sua esposa, sua filha, para ir explorar o desconhecido no meio da floresta. Primeiramente, eles ficavam acampados na cidade de Marabá, mas Tobert,
Com medo que algumas informações fossem passadas em conversas de bares para empresas concorrentes, mudaram seu equipamento para Castanhal Cinzento, onde aproveitaram a pista de aeroporto daquele local. Breno, ao ver todas essas dificuldades, conversou com Tolbert, onde recebeu essa resposta: o que você está fazendo aqui nunca foi feito por ninguém. A companhia está te pagando para que você aprenda com o que você tem. Após receber essa resposta, Breno perguntou ao piloto Aguiar, que estava auxiliando a equipe com a cobertura aérea, se eles podiam levar combustível extra no helicóptero, já que este, por ser monomotor, não tinha uma grande autonomia. E assim, Aguiar concordou em levar esse combustível extra. E assim fizeram, montando um pequeno roteiro de seguir as margens do rio Cateté, para que caso eles se perdessem, a equipe saberia aonde eles estavam ou por onde procurá-los. E assim, no dia 31 de julho de 1967, Breno estava superando um grande medo, que era o medo de altura. O que dá para concordar se for levar em consideração o helicóptero da época, que parece que o bicho era feito de papelão, além de ser monomotor. Porque se falhasse, já sabe, né? Mesmo com esse pressentimento, Breno foi com a Aguiar sobrevoar a floresta amazônica. E ao se aproximarem da Serra Arqueada, notaram uma grande clareira. Clareira essa que ele também havia notado no mapa do Projeto Araguaia, feito pelo governo brasileiro em parceria com o DNPM. Nesse mapa, demonstrava grandes clareiras no meio da floresta amazônica. E despertou uma dúvida: o que teria causado essas clareiras numa área sem desmatamento? E, ao se aproximar dessa serra, Breno sugeriu ao piloto para reabastecer ali, para ele poder sanar essa curiosidade. Quando o helicóptero se aproximava para o pouso, Breno notou aquela clareira e pensou que pudesse ser manganês, por conta da crosta preta que nela havia. Mas quando pousaram e Breno bateu seu martelinho em algumas pedras soltas, saiu uma poeira vermelha. Tudo aquilo era canga de minério de ferro, com algumas partículas de hematita. Estava sendo descoberta ali a reserva mineral de Carajás. E aquilo era só o começo. Porque Breno imaginou uma coisa: pô, se essa clareira aqui é de minério de ferro, será que as outras clareiras lá para as bandas da Serra Norte também são? Naquele momento, a personalidade de aventureiro e curiosidade do brasileiro despertou em Breno. Após sua descoberta, Breno foi até Belém comunicar ao Tobert que estava no Rio de Janeiro sobre as clareiras que haviam sido encontradas na cerqueada serem de minério de ferro. Mas, diferente do que se imaginava, Tobert não se empolgou muito com isso, pois para ele, minério já havia demais no mundo. E ressaltou a Breno que a busca pelo manganês ainda era a prioridade da expedição. Mesmo contrariado, o instinto de explorador e de curiosidade de Breno falou mais alto, e contra a vontade de Tobert, pegou um pequeno avião e sobrevoou toda a Serra Norte. E ao sobrevoá-la, percebeu uma certa semelhança com a Serra Arqueada. Com isso, irmãos, a equipe visitou todas as outras clareiras da Serra Norte. E ao fazerem isso, descobriram que elas também eram de minério de ferro, e minério de ferro de alto teor, 66% de pureza. Após cessada essa curiosidade, voltaram às pesquisas pelo manganês. Mas onde procurar um manganês numa área de 70.000 km² sem ter menos no norte? Você perguntava a Breno. Mas a mesma sorte que estava com eles na hora de descobrir essas imensas reservas de minério de ferro também estava na hora da busca pelo manganês. Pois a primeira serra selecionada foi encontrada grandes jazidas de manganês na margem esquerda do rio Itaquiunas. Essas jazidas são as jazidas de Buritirama. E em pouco mais de um mês após a descoberta do minério de ferro, foi encontrado o tão sonhado manganês. Após isso, foi passado o telefonema para Tobert, não para informá-lo que as outras clareiras também eram de minério de ferro, mas que o tão sonhado manganês havia sido encontrado.
E Tolbert foi pessoalmente ver essas jazidas. Mas ele não esperava uma surpresinha que Breno faria para ele. A visita de Tolbert. Depois que foi descoberto o manganês, a missão estava cumprida. E Tolbert foi a Carajás ver de perto a descoberta, mas ainda sem saber que as outras clareiras eram de ferro. Até por isso, ele queria ir visitar só o manganês, e não o ferro. No dia seguinte em que Tolbert estava em Carajás, Breno pediu para que o piloto passasse por entre a neblina e pousasse em uma clareira de ferro. Quando pousaram, o primeiro comentário de Tolbert para Breno foi: "Quantos geólogos trabalham a vida toda e não têm a oportunidade de participar de uma grande descoberta? Você está começando a vida agora, com 3 anos de formado, e está participando de uma grande descoberta." Quando Tolbert terminou de falar, ele estava todo animado, então Breno perguntou: "Gostou disso aqui?" Ele disse que tinha gostado, que era uma maravilha. Mas Breno respondeu que aquilo não era nada, não servia para nada perto do que tinham ali. Tolbert ficou confuso e não entendeu por que Breno estava falando aquilo. Então Breno pediu para que Tolbert voltasse para o helicóptero e pediu o piloto para subir muito, a uns 1.500 metros de altitude, onde pudessem ser vistos todos os conjuntos de serra. Naquele momento, Tolbert viu a imensidão das outras clareiras de Carajás e começou a ficar tenso. No mesmo dia visitaram todas as clareiras, e quanto mais ele via, mais tenso ficava. Quando chegaram ao acampamento, Erasto perguntou: "O que foi? Vocês brigaram?" Então Tolbert fez apenas um comentário para Breno: "Isso aqui é muito grande. Minha companhia não vai ter competência política para ficar com isso aqui." Tolbert, na verdade, estava antecedendo o que iria acontecer. Após a demonstração de tudo aquilo para Tolbert, Breno fez um pequeno cálculo humilde de quanto haveria aproximadamente de minério naquela área, incluindo a Serra Arqueada e a Serra Norte. O cálculo final resultou em aproximadamente 36 bilhões de toneladas de minério de ferro. Grande, não é? E olha que era só um cálculo aproximado. Após isso, começou-se umas discussões internas sobre se a United States Steel poderia ficar com aquelas terras, já que era uma área maior do que o governo brasileiro permitia. Assim, a United Steel teve uma pequena sacada, que foi enviar cerca de 30 funcionários que representariam nomes diferentes, cada um apresentaria uma empresa como empresa laranja, para tentar reivindicar aquelas terras. Só que o governo brasileiro, desconfiando de tudo aquilo, foi investigar a fundo com alguns representantes da Companhia Vale do Rio Doce. Foi até aquela área e percebeu-se o que a United States Steel queria. E ao conversar com a empresa americana, eles aceitaram dividir parte da exploração com a CBRD, 50-50 para cada. Mas a United States Steel acabou desistindo de todo o projeto depois que percebeu que teria que tirar do seu bolso para poder construir os recursos necessários, como a ferrovia, a usina de Tucuruí e as pesquisas para a preservação da floresta. Sendo assim vendendo a sua parte, que foi comprada pelo Fernando Roquette Reis, que fazia parte da CBRD, que nessa época era gerida pelo engenheiro Raimundo Mascarenhas, antigo e respeitado funcionário da companhia. Assim, a CBRD trouxe para si toda a responsabilidade do projeto. Em 1977, com a desistência dos norte-americanos, a Vale do Rio Doce tornou-se detentora da totalidade dos riscos e dos lucros desse grande empreendimento. Já em construção, o britador primário, bem como o restante das instalações de beneficiamento. O Complexo Ferro Carajás visa produzir até 35 milhões de toneladas ano de excelente minério e com elevado teor. Consegue-se 85% de sinterfeed e 15% de granulado por simples operações de britagem e peneiramento. O minério é obtido a baixos custos, já enquadrado nas características técnicas mais requisitadas pelo mercado mundial.
Situado na cidade de Carajás, local que antes era conhecido como Araguaia-Xingu, o Projeto Carajás é uma imensa província mineralógica que contém a maior reserva mundial de minério de ferro de alto teor, com 66% de pureza, além de grandes reservas de manganês, cobre, ouro e minérios raros. Para a realização desse projeto, foi criado uma grande infraestrutura que incluía a usina hidrelétrica de Tucuruí, uma das maiores do mundo, a estrada de ferro Carajás e o porto de Ponta da Madeira, localizado em São Luís, Maranhão. Todo esse projeto foi iniciado em 1978, 12 anos após a descoberta das minas de ferro. Aqui nós focaremos somente na construção do porto Ponta da Madeira e da EXC, mais um atento às demais matérias que estavam incluídas no projeto além de suas quantidades. Manganês, 45 milhões de toneladas. Cobre, 1 milhão de toneladas. Níquel, 45 milhões de toneladas. Ouro, 100 toneladas. Bauxita, 40 milhões de toneladas. Em 1972, foram iniciados os estudos de viabilidade do Projeto Carajás, que incluíam especialmente a análise das alternativas para o transporte do minério de ferro e a escolha adequada do porto de embarque para o escoamento da produção. Foram considerados, basicamente, o transporte pelo rio Tocantins e por via ferroviária. A decisão sobre qualquer uma dessas alternativas estava condicionada à escolha do local para a construção do futuro porto que escoaria a produção mineral de Carajás. As exigências técnicas para o transporte do minério de ferro entre o Brasil e os grandes centros consumidores, principalmente o Japão, exigiam águas profundas que garantissem a atracação segura para navios de grande calado. Isso era de importância fundamental para que os fretes de transporte marítimo fossem barateados. Para a escolha do local portuário, foram feitos estudos no litoral norte, em Belém e São Luís. O objetivo desses estudos era encontrar um local onde as profundidades permitissem a entrada de navios graneleiros de até 280 mil toneladas, iguais aos que hoje frequentam o terminal de Tubarão, da Companhia Vale do Rio Doce. A Ilha dos Guarás, próxima a Belém, apresenta profundidade relativamente elevada e é mais próxima da mina que a Ponta da Madeira, perto de São Luís. Mas a situação geomorfológica do fundo do mar, nas imediações da Ilha dos Guarás, desaconselhou essa escolha. Especialistas no assunto verificaram que a grande instabilidade do fundo do mar em Guarás se deve ao intenso transporte sólido carreado pelos rios da região. Isso faz com que o local não seja próprio à atracação de grandes embarcações. A Ponta da Madeira, cujos fundos são estáveis, está situada numa área completamente abrigada da Baía de São Marcos. Um canal de acesso natural e largo, o que permite a entrada e a atracação segura aos navios de grande porte. O projeto elaborado determinou que o embarque de minério no terminal fosse feito por carregadores do tipo quadrante duplo, com capacidade de embarque de 16 mil toneladas por hora. O sistema de descarregamento de vagões, de repeneiramento dos minérios e os serviços auxiliares do porto conferirão ao terminal de Ponta da Madeira a categoria de um dos mais modernos do mundo. Além disso, o porto de Itaqui, já existente e vizinho ao terminal, garantirá o desembarque de equipamentos e materiais para a obra. Nesse projeto, também estava inclusa a preservação de uma grande área da floresta amazônica, que dentro dessa área estava incluso 4 florestas, das que eu pude descobrir.
E a partir daqui, eu vou estar colocando o nome dessas florestas em fonte 48 para que vocês possam ver o que eu vou falar. E eu espero falar tudo certo e não xingar ninguém. Uma dessas florestas era a Floresta Nacional dos Itaquimunas, a Floresta Nacional dos Itapeaquiri, Reserva Biológica do Tapirapé e o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, além de várias comunidades indígenas. E a partir de agora eu estarei falando de todo o processo, desde a extração, da classificação e do carregamento do trem. Infraestrutura. Perfuratrizes, tratores, motoniveladoras e outros equipamentos são usados para separar a mina para as escavações. Para facilitar o processo, às vezes são feitas detonações controladas usando ANFO, mistura de nitrato de amônia e óleo diesel. Lembrando que a exploração do minério de ferro em Carajás é feita a céu aberto, beleza? Nessa parte da infraestrutura são mais ou menos 10 mil funcionários envolvidos. A extração e carregamento. São utilizados 19 escavadeiras e 15 pás carregadeiras para retirada do minério de ferro de bancadas de 15 metros de altura e carregam caminhões fora de estrada. Ao todo, 800 toneladas de material são movimentadas ao dia, suficiente para encher o estádio do Maracanã em 24 horas. Destes 450 mil toneladas possuem teor de ferro para utilização industrial. O resto é estéril, que é devolvido ao solo. Uma escavadeira tem em média 22 metros de comprimento com 9,5 de altura. No transporte, são utilizados cerca de 105 caminhões fora de estrada, com capacidade para transportar até 400 toneladas. A mesma carga de um Boeing 747 que leva em média 415 passageiros. Esse jumbão aí que é considerado a rainha dos céus. A britagem. A britagem tem como objetivo separar o minério de ferro em 3 tamanhos diferentes. Esse processo pode ser repetido até 3 vezes para atingir o tamanho pré-estabelecido. Correios transportadores. Depois de chegar de caminhão aos britadores, o minério de ferro passa a ser movimentado em esteiras conhecidas como carreiras transportadoras. A usina tem uma malha de 85 km de correias transportadoras, quase o suficiente para cobrir a distância entre São Paulo e Campinas. Peneiramento. A primeira e maior unidade de produção de Carajás usa 2 tipos de peneiras para produzir 3 tipos de minério. São eles, o granulado, Sitter Fit e Plate Fit. O granulado, com até 5 cm de diâmetro, pode ser jogado diretamente nos altos fornos para produzir ferro. É o tipo de minério que oferece a melhor relação custo-benefício da empresa. O Sitter Fit são partículas mais finas do que os granulados, tem até 0,6 cm de diâmetro. Antes de alimentar os altos fornos, ele é aglomerado por meio de combustível sólido, coque ou carvão e ligantes como calcário e cal. E o Plate Fit é um pó de minério de ferro que passa por um processo de aglomeração para ser transformado em pelotas que serão usadas para alimentar os altos fornos. No total, são 17 linhas de peneiramento que transportam cerca de 19 mil toneladas de minério de ferro por hora. Estocagem. O minério de ferro é levado para o parque de estocagem em esteiras e é empilhado. São 4 empilhadeiras e uma máquina que, além de empilhar, recupera o material. O pátio tem capacidade para estocar 3 milhões de toneladas de minério de ferro. São 5 pátios, cada um com 1 km de extensão e 60 metros de largura. O processo de beneficiamento para aqui. Recuperação. 3 recuperadoras pegam o minério das pilhas na área de estocagem e colocam em correias transportadoras que levam para os 3 ciclos de carregamento. O maior deles tem capacidade para armazenar 1.600 toneladas de minério de ferro. Carregamento. O trem de carga da Vale passa por baixo dos ciclos para ser carregado no processo que leva em média 2 horas e meia. Quando está carregado, o trem percorre os 892 km até São Luís, no Maranhão, em uma linha única de 57 pátios de cruzamento.
Durante todo o percurso da ferrovia, não fora necessária a construção de nenhum tipo de túnel, apenas aterros e taludes, além de pontes, várias pontes. Duas delas eu destaco: a ponte do 40 em Açailândia e a ponte sobre o Rio Tocantins em Marabá. A ponte do 40 Açailândia, que pode se considerar a ponte mais alta da ferrovia, deve ter no mínimo 50 metros. O pessoal que passa na BR-222 e vê essa ponte aqui ao fundo, na foto que passou na Glorinha, deve ficar pasmo de como foi feita essa ponte. E a outra, que é sobre o Rio Tocantins e Marabá, que é a maior em questão de extensão, são 2,4 km de extensão. E essa ponte, além de ser ferroviária, ela atenderia o tráfego rodoviário. Sim, a primeira e única ponte rodoferroviária da ferrovia. E outra peculiaridade é a questão de ser mão inglesa. Em vez de ir pelo lado direito e voltar pelo esquerdo, vai pelo esquerdo e volta pelo direito. Deve ser bem peculiar. Sem contar o fato da ferrovia ter 892 km, a Companhia Vale do Rio Doce construiu vários núcleos habitacionais ao longo da ferrovia, sendo eles em Marabá, Cará, atual de Vila Nova dos Martírios, Pequiá, Calu, atual Nova Vida, Santa Cruz, atual Mineirinho e Santa Inês. Núcleos habitacionais esses que proporcionavam maior conforto para as pessoas que trabalhavam na empresa, na construção da ferrovia, além do principal que fica lá em Carajás. Em 1978 foi iniciada a evolução tanto do TFPM quanto das minas em Carajás, com o assentamento do primeiro trilho sendo realizado em 1982, saindo da Estaca Zero. Começava a nascer ali a terceira ferrovia do estado do Maranhão e do Pará, e uma das principais do Brasil. Venha conhecer comigo agora os principais trechos dessa ferrovia. Dentro da Ilha do Amor, a ferrovia cruzaria duas vezes com as linhas da EF-SLT, essa que era a segunda ferrovia do estado, sendo que esses cruzamentos aconteceram em níveis diferentes, no quilômetro 5 e quilômetro 14, quando a estrada de ferro Carajás passa por cima da estrada de ferro São Luís Teresina. As duas voltariam a se encontrar novamente, mais para frente, mas antes a ferrovia precisaria sair da Grande Ilha e entrar no Campo de Perizes. Isso aconteceu através de uma ponte sobre o Estreito dos Mosquitos. Essa ponte, que junto com a ponte sobre o Rio Tocantins, são as únicas a possuir uma estrutura de aço no meio. Quando a ferrovia adentra o Campo de Perizes, uma região 100% plana, a ferrovia anda lado a lado com a estrada de ferro São Luís Teresina e com a BR-135, entre o quilômetro 20 e 38. Quando a partir dali, cada uma seguiria o seu rumo. A estrada de ferro São Luís Teresina seguindo para Teresina e a estrada de ferro Carajás seguindo para as minas de Carajás, mas sem antes passar pelo pátio de Bacabeira, onde dali sairia um ramal rumo a uma pedreira, de onde sairia o lastro para a ferrovia. Nesse pequeno ramal há um cruzamento em nível com as linhas da FTL, que é quem controla a estrada de ferro São Luís Teresina. Sim, há um cruzamento em nível entre a estrada de ferro Carajás e a estrada de ferro São Luís Teresina, mesmo sendo uma linha de ramal. Neste pátio de Bacabeira também há a usina para a fabricação dos trilhos da ferrovia, assim também como os dormentes. Ou seja, desse pátio de Bacabeira sai todo o material necessário para a manutenção da ferrovia. De Bacabeira partiremos até o quilômetro 143, onde fica a varese do rio Mearim, um dos pontos que mais alaga no período chuvoso. Para que esse alagamento não prejudicasse a ferrovia, foi necessária a construção de um aterro, que é plano, apenas para manter a ferrovia alta. E há mais dois trechos na ferrovia com esse estilo de vareza junto com o aterramento da ferrovia, que é o KM 124 e 200 sobre a varese do Rio Pinaré. Na verdade, corrigindo o Miqueias aí que falou um bocado de coisa que não estava no roteiro, a única varese que existe na ferrovia é a varese do Rio Mearim,
esquerda, mas ele esqueceu de falar que além da vareza tem a ponte, que em certo momento era necessário fazer a ponte naquele trecho. E no KM-200 não tem vareza, apenas um aterramento por causa do lago do Grajaú, que tem naquela região de Pindaré-Mirim. E no KM-124 é só uma ponte normal, olha, também não tem vareza. Corrigindo aí o Miquel que falou um bocado de que não estava no roteiro. E eu falar uma coisa, meu nome não é Miquel, meu nome é André dos Santos, sou roteirista e editor. Beleza? Corrigindo aí e espero que vocês estejam cientes da verdade. Daqui nós seguimos até o KM-219, onde a ferrovia terá que passar por dois grandes lagos gerados pelo rio Pinaré, sendo que adiante, no quilômetro 226, haverá mais um. Do quilômetro 226, nós partiremos até o KM-239, onde, dali até o KM-414, será o trecho mais sinuoso da ferrovia, por conta de estar próximo do rio Pindaré. Mesmo assim, a ferrovia foi feita de uma maneira para que o trem conseguisse manter a velocidade de 80 km por hora. A partir do KM 414, a ferrovia começa a adentrar na Serra do Gurupi e também a Serra de Açailândia, onde hoje em dia, para o trem poder superar esse trecho, é necessário um empurrãozinho com auxílio do rampa dinâmico. A maior parte de rampas são de 1,0% ou próximo, e segue assim até o quilômetro 586, onde nesse percurso a ferrovia atravessa o córrego do Mosquito em Açailândia, onde tem a ponte do 40. Após passada o trecho mais sinuoso e complicado da ferrovia, vamos até o quilômetro 725, onde chegamos na maior obra da ferrovia depois do TFPM e terminal da mina de Carajás. Essa obra é a ponte rodoferroviária de Marabá sobre o rio Tocantins. Ponte essa que contém cerca de 2,4 km de extensão, onde também beneficiaria a população por conta dessa ponte ser rodoferroviária, a travessia tanto dos trens quanto de automóveis. E para melhor fluxo, as faixas foram colocadas no estilo de mão inglesa, vai pela faixa da esquerda e volta pela faixa da direita. Dessa ponte de Marabá, nós iremos até o quilômetro 830, onde até o 860, onde a ferrovia entra na Serra Leste. Após o quilômetro 260, a ferrovia chega em Parauapebas, onde a viagem do trem de passageiros finaliza. E um pouquinho mais à frente, no quilômetro 863, a ferrovia atravessa o rio que dá nome a essa cidade e adentra na floresta de Carajás, onde no dia 2 de fevereiro de 1985 era assentado o último trilho da ferrovia, totalizando os 892 quilômetros, com todos os envolvidos comemorando um feito histórico. Estava pronta uma das maiores e mais modernas estradas de ferro do mundo. E não é exagero dizer que ela é também uma das mais perfeitas. 73% de toda sua extensão estão em linha reta e apenas 27% em curvas. Sem contar o fato, e também pelo fato das rampas não superarem o 1% de inclinação. Com essa configuração, a ferrovia permitiria que os trens circulassem a 134 km por hora, mas que por segurança eles são limitados a 80 km por hora. Com tudo isso já concluído, no dia 28 de fevereiro de 1975, há exatamente 40 anos atrás, um trio de locomotivas do modelo C-37, adquirida 0 km pela Companhia Vale do Rio Doce, se preparava para se acoplar a um trem de 160 vagões, formado por vagões do tipo Haas e Hatch, cada um carregando cerca de 80 mil toneladas de minério de ferro. Nesse dia, o maquinista adentra na cabine da locomotiva líder, que era a unidade 322. Acionando o motor desta locomotiva,
e das outras duas, cada uma contendo 3.000 HP de potência. E assim se acoplava a esse trem. E enquanto isso, lá na frente, um dos trabalhadores que ajudaram na construção, junto com o atual presidente da República Brasileira na época, João Figueiredo, e o presidente da Companhia Vale do Rio Doce, Eliezer Batista, proclamavam: "E a noção do projeto Carajás. Essa ferrovia, a partir de janeiro de 1986, permitirá o escoamento anual de 15 milhões de toneladas do minério da região. Dentro de 3 anos, a sua capacidade atingirá 35 milhões de toneladas. Enriquecerá o país anualmente com um volume de divisas calculado em cerca de 700 milhões de dólares. Enquanto o maquinista trazia esse trem com uma longa e animadora buzinada. Ainda haveria muita coisa para ser feita, mas o principal já estava realizado. Como é que é a estrada até São Luís? A estrada é muito boa, uma estrada nova e que tem muito pouco o que conservar. Não tem praticamente defeito. Nós participamos da construção desde o quilômetro zero. Está inaugurada a Estrada de Ferro Carajás. Após finalizada toda a festa da grande inauguração, com o descarregamento do primeiro trem, feito ainda de forma manual, ou seja, com um oficial de operações ferroviárias indo lá no vagão manualmente abrir as tremonhas que ficam embaixo dos vagões para poder fazer o descarregamento do minério. Enquanto os viradouros de vagões não chegavam, esses viradouros que é de uma maneira mais automática, o maquinista só estaciona os vagões nos viradouros e automaticamente eles são virados de cabeça para baixo para poder fazer a descarga do minério. Assim também como a ferrovia passaria por uma atualização, com a construção de vários pátios de cruzamento ao longo da ferrovia. Entre 28 de fevereiro até 86, era permitida a circulação de apenas um trem. Porque se liberassem 2 trens, quando o vazio estivesse voltando, ele ia, já que assim, ó, de frente com um carregado. Não podia circular 2 trens, apenas um trem podia circular. Com a construção desses pátios sendo finalizada em 86, em março de 86, especificamente no dia 17 de março de 86, começava a circular o trem de passageiros da Estrada de Ferro Carajás. Esse trem que beneficiaria toda a população por onde a ferrovia passa, já que esse trem que serviria como uma forma de indenização às populações no qual a ferrovia atrapalhou, já que durante a construção vários trechos tiveram que ser praticamente cortados no meio. Vários proprietários de roça no meio das montanhas tiveram suas roças perdidas porque ali passaria a ferrovia. Lá no Alto Alegre da Aré temos um exemplo, o Morro da Torre, onde eu já fiz vários vídeos naquele morro. Ali era um morro normal. Ali poderia facilmente ter a roça de um fazendeiro autônomo que usava aquela terra para plantar e ter seu sustento.
Aí do nada chega alguém e fala: ô meu irmão, tem como o senhor liberar esse terreno aqui, que a gente vai passar uma ferrovia que vai transportar várias toneladas de minério de ferro por ano. Você poderia fazer esse favor? Aí a pessoa tinha que fazer, tinha que liberar a terra. Isso foi uma coisa muito recorrente, principalmente perto de comunidades indígenas. E assim, o trem passageiro serviria como uma forma de indenização a essas pessoas que perderam suas terras, porque ele seria uma forma de transporte entre uma cidade e outra. E também por causa de uma lei que o governo estadual fez na época, o governo estadual do Maranhão, que a Vale seria obrigada a manter esse transporte do trem de passageiros. Tanto que até hoje o trem de passageiros só está em operação por causa dessa lei. Só uma adição aqui que eu confesso que dessa vez a culpa foi minha. Eu acabei esquecendo de colocar isso no roteiro. Continuando com o vídeo. A cidade e outra. Já que, principalmente no trecho entre a Ceilândia e Santo Inês, nesse trecho, durante o período chuvoso, as estradas ficam praticamente intrafegáveis. E o trem de passageiros acaba sendo a única opção para essa população que vive nessas comunidades, por ser um transporte mais seguro, rápido e confortável. Com isso dito, o primeiro trem de passageiros partiria da estação Anjo da Guarda em São Luís às 8 horas do dia 17 de março, com a presença do atual presidente da República Brasileira, José Sarney, e outras pessoas importantes. Com o trem partindo às 8 horas de São Luís, percorreria por 15 locais de parada, sendo eles 4 estações e 10 paradas, sendo que dessas paradas, as mais importantes podem ser consideradas a parada de Arari, Alto Alegre do Pindaré e Nova Vida. Essas paradas têm no máximo 5 minutos de permanência para embarque e desembarque. As estações são Santo Inês, Açailândia, Marabá e Parauapebas, tendo seus 10 minutos de parada. Beleza. Agora a gente já tinha trem de passageiros, a ferrovia com estado de cruzamento, com os viradores de vagões já instalados, a oficina central em pleno funcionamento. O que mais falta falar, hein? Eu já falei da origem, eu já falei de como a ferrovia foi construída, eu já falei da primeira viagem, já falei sobre o trem de passageiros, eu já falei sobre vocês deixarem o like. Não, na verdade não. Verdade! Deixa um like, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo verdadeiramente longo aqui do canal contando uma história. Dessa vez em homenagem aos 40 anos da estrada de ferro Carajás. Essa ferrovia que praticamente faz a marca do canal, já que infelizmente eu não tenho condições de viajar pelo Maranhão para, quem sabe, visitar a estrada de ferro São Luís Teresina, ou mesmo ir lá em São Luís e ver as manobras lá dos pátios, tanto do TFPM quanto do Itaqui. Infelizmente eu não tenho essas condições. Quem quiser me ajudar, eu agradeço. E mais uma vez, o like de vocês faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e que mais pessoas vão conhecer o canal. Além do mais, outra coisinha que eu esqueci de falar: se inscreva para que você possa ter acesso diariamente aos vídeos aqui do canal, tanto os vídeos que eu gravo da ferrovia quanto vídeos assim de interação, e também para que você não perca a parte 2. Pessoal, se vocês não assistem um vídeo de 10 minutos, vão assistir um vídeo de 40, de 1 hora, 2 horas, porque ainda tem muita coisa para contar sobre a estrada de ferro Carajás e como a história dela evoluiu de 85 para cá, principalmente. Então aguardem a parte 2, mas para que vocês não percam, se inscreva no canal e ative o sininho, compartilhe com seus colegas e fala: esse canal aqui sobre a ferrovia é bom, se inscreve lá que tem conteúdo diário, tanto dos gigantescos trens da estrada de ferro Carajás, quanto de histórias. Então, agradeço a todos que assistiram até aqui e câmbio e desligo.